Oi pessoal que acompanha o Simples Assim, em Ribeirão Preto de novo hoje com o pediatra e nutrólogo Dr. Renato Zorzo. Ele vai falar para vocês o que tem que ter uma alimentação bacaninha para os nossos filhinhos, para os seus filhinhos, tá bom? Fica aqui com a gente. Oi, doutor Renato. Oi, Renata, tudo bem? Xará, obrigada, viu, por ter recebido a gente aqui no seu lindíssimo consultório em Ribeirão Preto. Eu que agradeço por essa oportunidade de esclarecer um pouquinho, né, para os pais sobre essa questão. Dizem aí que os pediatras não sofrem com as crianças, sofrem com os pais, né? É verdade isso? E que a alimentação é um dos problemas, né? Que a gente sempre vai falando. Até certa idade se preconiza só o leite materno. Sim. 6 meses ainda? 6 meses ainda, isso é uma orientação internacional e o mundo inteiro segue essa orientação. Só e exclusivamente? Só exclusivamente, é claro que nem todas as mães conseguem atingir esse objetivo, por esse ou aquele motivo. Mas cabe também ao pediatra da criança orientar e apoiar quando for o caso. Mas a meta é sempre 6 meses. Passados 6 meses, ele vai entrar frutinha, comidinha pastosa, qual que é o processo? O processo deu 6 meses, quando atinge essa idade, a orientação é que se inicie todos os grupos alimentares já desde a primeira papa. Então nós começamos a fruta em 2 horários por dia e mais ou almoço ou jantar com legumes, carboidratos, folhas e também uma fonte proteica. A única coisa que a gente já há algum tempo orienta não iniciar nessa idade são os sucos. Sério? Por Sim. quê? Porque o suco, primeiro, ele é uma bebida doce. Então a criança que ela é habituada... Suco da própria fruta? Suco da própria fruta. Suco da própria fruta. Isso é uma questão que muita gente estranha. Tô estranhando aqui, gente, porque você vai dar uma, nessa época, depois de 6 meses, é o quê? Uma maçã raspadinha? Maçã a raspada, fruta, um mamão, uma a banana banana, amassadinha. uma pera, exato. Se você bater essa maçã no liquidificador e der o suquinho pra ele, sem colocar açúcar, não é interessante? Não é interessante e as pesquisas estão mostrando que quando você faz essa prática, você acaba quebrando a fibra da fruta. E aí você cria um problema, porque a frutose, que é o açúcar da fruta, ela é tão problemática para o corpo quanto, por exemplo, a sacarose. E aí você pode pavimentar uma estrada dessa criança para lá na frente ela ter uma resistência insulínica, uma diabetes tipo 2 e também abre caminho para uma possível obesidade. A gente sempre conversa com os pais e com a família e com quem traz a criança que as escolhas têm que ser feitas desde muito cedo. Porque essa idade de 6 meses até os 2 anos de idade, principalmente, é uma idade também que a criança está aprendendo novos hábitos alimentares. Então, quando você coloca para a criança, apresenta para a criança refrigerante, salgadinhos, bebidas adocicadas, por exemplo, essa criança ela vai ter o prazer de consumir esse tipo de alimento. Então, lá na frente vai ser muito mais difícil para ela separar o prazer de uma comida saudável do prazer de uma comida com alimentação, com boa fonte de alimentos, tá? Então, o comportamento desde muito cedo tem que ser treinado e a gente consegue fazer isso. Mas é difícil, porque você faz na sua casa, aí a criança vai para a escola. Então tem aquele lanche coletivo, ela olha do amiguinho. Como é que os pais lidam com isso? Porque a escola às vezes dá uma certa orientação, pede para não mandar, mas eventualmente um pai ou outro mandam. E as festinhas, o passeio na casa do amigo, que às vezes tem os hábitos alimentares completamente diferentes da sua casa. Qual é a receita aí para esse pai conseguir ter esse controle sobre uma alimentação saudável? Uma coisa que é legal, Renata, que a gente observa, que quando a alimentação é certa dentro de casa, é adequada, quando as crianças são apresentadas para esse tipo de produto, né, não nutricionalmente adequado, elas podem até provar, mas elas não vão ter aquele hábito. Na escola, a grande maioria das escolas, a gente tem a presença do nutricionista ali. Então isso a gente já ganha um pouco também de bons hábitos ali, boas orientações ali. Agora a festinha, voltando à questão do paralelo que eu fiz entre o suco e o refrigerante, a criança que não é acostumada com suco, ela não vai gostar de refrigerante. Isso é uma coisa nítida que a gente vê. No meu consultório eu vejo isso todos os dias. Então a gente tem que cercar a família, orientar bons hábitos também para que os adultos
tenham bons hábitos e sejam exemplos para essa criança, isso é muito importante, porque a criança não aprende ouvindo, ela aprende vendo os adultos fazerem. E isso assim, é o principal ponto de professorado, digamos assim, para as crianças. Depois dos 2 aninhos, muda alguma coisa nessa alimentação? Tem que aumentar o valor calórico, colocar mais refeições? A média são 5 ou 6 refeições. Depois dos 2 aninhos. Mesmo antes dos 2 anos, né? Que aí é o café da manhã, que antes dos 2 anos é o leite, né? Aí um lanche da manhã que é a fruta, o almoço, a fruta, a janta e leite seria a 6ª refeição. Naturalmente, com o passar do tempo depois dos 2 anos, a demanda de calorias, né, de quantidade de calorias aumenta. E aí é uma coisa também interessante, Renata, esclarecer, porque um comportamento dos pais que deve ser um comportamento adequado é treinar, ter a leitura do filho de quando está com fome e quando está com saciedade. O corpo que define? O corpo que define. Não tem que ter assim, 3 horas tem que comer, porque deu 3 horas, almoçou meio-dia, 1, 2, 3. Agora são 3 da tarde, eu tenho que comer. Mas eu não tô com fome, mãe. Os horários, se a gente se aproximar de uma rotina, é interessante. Mesmo que ela não esteja com fome, ela acaba associando aquele horário como um lanche intermediário. Isso evita que ela pule o lanche intermediário, que é uma das questões que acaba levando à obesidade. Mas a questão é a quantidade. Então, assim, não são os pais que definem se a criança vai comer uma banana, 2 ou 3. É a saciedade dela que vai demonstrar para os pais, falar, olha, com uma banana eu já estou satisfeita, não precisa de 2. Entende? Mas e no caso da criança que quer 3, 4? Aí o pai não tem que dosar? Porque até a fruta, ela tem determinadas frutas são bem calóricas. Então, exemplo da banana, por exemplo, que você acabou de falar. A criança, eu tenho 2 filhos, um se satisfaz com 1, o outro se satisfaz com 3. Esse com 3 não está com aporte calórico muito maior? O risco de obesidade para ele não é maior? Sim, sem dúvida nenhuma. Aí a questão anterior eu estava falando da ansiedade que eu vejo nos pais, que a criança come pouco, né? Então todos. Aí tem que parar, com certeza. Meus filhos, um beijo para vocês. Agora, essa outra questão, Renata, a gente tem que entender, claro, tem um limite superior. Então, se uma criança, por exemplo, de 3 anos está comendo 3 bananas, com certeza ela não está comendo por fome, tem alguma outra coisa ali, geralmente comportamental associada. E aí que entra o feeling do pediatra de trabalhar com isso. Legal. Dessa parte de alimentação, nosso tempo dá vontade de ficar falando o dia inteiro, o assunto é tão bom, né? Dessa parte de alimentação, qual o recado que você acha assim, muito importante dar para os pais? Primeira coisa, tentem entender o momento que o seu filho está com fome e o momento que o seu filho está saciado. Então, nunca os pais têm que decidir a quantidade de comida que o filho tem que comer. Isso vai variar, isso vai ser balizado pela fome e pela saciedade da criança, e isso tem que ser treinado, os pais têm que ser treinados para ter esse olhar. Segunda coisa, dar exemplo, tá? Então não adianta todos os pais seguirem essas orientações aqui filosoficamente perfeitos que a gente está falando, se ele senta do lado e come um hambúrguer com refrigerante, tá? E terceira coisa, talvez essa seja mais importante, comer junto com a criança ao invés de alimentá-la ativamente, tá? Porque a criança que é alimentada ativamente, ela não tem o exemplo da família, o exemplo da mesa, com todos os pais ali juntos e percebendo o que cada um come, e também ela acaba não desenvolvendo autonomia, que é uma coisa importante também para o desenvolvimento de uma prática alimentar saudável. E um último recado que também é muito importante é assim, sempre tentar associar o momento da refeição com um momento prazeroso. Então jamais ter comportamento coercitivo, aquela coisa de chinelo em cima da mesa, cinta na porta e se não comer vai levar sambada, né? Então Nossa, isso daí precisa ser... Isso? Por incrível que pareça, sim. Nossa. E isso daí você está treinando a criança para ter um problema alimentar, porque ela começa a associar... Exato. É isso aí. Ai, gente, esse tema dá para falar até amanhã, né? Dr. Renato Zorzo, muito obrigada por ter vindo aqui no Simples Assim, prestigiar a gente com tanto conhecimento. Volte, por favor, para falar muito mais coisas. Voltaremos com a parte 2. Muito obrigado a todos vocês por estar escutando a gente aqui. Imagina, a gente que agradece, né, pessoal? E vocês do Simples Assim, gostaram? Curtam, compartilhem e continuem mandando perguntas, prestigiando essa página que é uma delícia, porque ela é feita para vocês. Até a próxima!